Gente, olha só. No nosso último encontro, a gente começou a falar de período composto. Isto aqui vai se estender por bastante tempo e com todo cuidado. Trabalhamos a coordenação. Agora a gente vai começar a subordinação, tá? Desculpa, alguém tem a apostila aí? Posso dar uma olhadinha? Não me lembro se é a unidade 16. Localiza para mim a gramática, por gentileza. Tá, galera, tenho a impressão que é 16, porque o período composto está dividido em 3 partes. Vamos lá, ele faz exatamente como o Jack. Vai por partes. Sabe qual é o Jack, né? O estripador. Isso, beleza. Não, deixa eu ver. Dá uma olhadinha, ver se é 17, 16, eu acho. Pra cá, amor. Isso. Isso. Olha só. Quando a gente trabalhou a unidade 15, que estava lá na página 29, nós trabalhamos o período composto com as orações coordenadas, certo? Muito bem. Para quem quer acompanhar, você vai perceber o seguinte, nós vamos nos estender por bastante tempo. Olha só, na unidade 16, a gente tem as orações subordinadas. Na 17, nós também temos as orações subordinadas. Pô, Josi, na unidade 18 também tem orações subordinadas? Também. Ô, Josi, mas precisa mesmo de tudo isso? É óbvio que precisa, tá? No que nós vamos nos focar hoje? O foco vai ser aqui, ó, as adverbiais. Mas eu vou primeiro apresentar essas duas beldades para vocês aqui. E olho principalmente na pontuação, tá? Galerinha, olha só. Galera de casa também fique super ligada aí. Oração para ser oração verbo. Você já tá cansadíssimo de saber disso, tá? Substantiva é aquela que vai exercer uma função de substantivo. Como assim? Tá? Substantivo serve como complemento verbal, o chamado objeto direto, objeto indireto, serve como sujeito. Então, para um pouquinho. Josi, em termos de prova, assim, ó, direciona bem. Direciono. Pontuação, tá? Pra galera que aqui em Santa Catarina vai fazer a tal da UDESC, fique ligada, porque ela trabalha não só a pontuação, mas a nomenclatura dessas orações aqui. Então, quando vocês forem trabalhar realmente, eu vou dar exemplos, mas quando vocês forem trabalhar, forem se aprofundar, seria legal que vocês já tivessem dado uma olhada nessas questões. Baixem, deem uma estudadinha, pô, professora vai falar disso, legal, vou dar uma situada. Dá uma olhadinha, adjetivas, pô, cara, não preciso nem dizer, adjetiva, exerce função de quê? De adjetivo, ou seja, te dá uma caracterização. É uma passagem da tua frase, uma afirmação que tem a função de caracterizar algo. Pô, Josi, mas para aí um pouquinho. E adverbiais? Só um pouquinho. Joga pro ar aí advérbios. Advérbio de afirmação, de tempo, de dúvida, de lugar, de modo. Não tem N advérbios? Pois é. Assim como um advérbio indica uma circunstância, uma oração também é uma afirmação que indica uma circunstância. Em alguns aspectos, coincide com os advérbios. Em classificações, por exemplo, existe o advérbio de modo. Existe a oração que... existe um advérbio de tempo. Vou pegar um exemplo mais claro. Advérbio de tempo. Pô, eu também vou ter aquela oração que me dá a ideia de tempo, tá? Mas eu não vou ter uma oração que vai me dar a ideia de afirmação. Então, Josi, então por que ganha esse nome? Porque são circunstâncias. São 9 classificações. E se vocês conseguirem memorizar as possibilidades, vai show de bola. Por exemplo, quando nós trabalhamos as coordenadas, eu disse, galera, lembrem, adição, alternativa, oposição. Lembram disso? Explicação, conclusão. Se eu sei que existe a possibilidade desta interpretação, eu vou ficar de olho nas conjunções. É isso que vocês vão fazer agora. Vamos dar uma olhadinha? Só a título de curiosidade. Se eu falo nas substantivas, dá uma olhada. Estar entre os primeiros colocados é meu objetivo. E eu já diria o seguinte, quero passar, não me interessa que eu seja o último. Mas tudo bem, vamos pensar alto. Beleza, muito bem. Se eu perguntasse para você, quem é o meu objetivo? Estar entre os primeiros colocados. Ou seja, eu tive uma afirmação inteira funcionando como sujeito do verbo ser. Percebeu? Tem um truquezinho que é show de bola, que toda oração que é substantiva, você consegue trocar pela palavra isso, pelo pronome isso. Quer ver? Se eu buscar substituir tudo que está sublinhado, isso é meu objetivo. Percebeu? Josi, você comentou comigo em relação à classificação e em relação à pontuação. Vamos buscar uma regra? Eu disse para vocês que, a princípio, não se usa vírgula entre o sujeito e o verbo. Digamos que a tua frase tenha ficado longa, coisa que eu já estou cansada de dizer para vocês que não pode na redação. Mas, pô, Josi, eu precisei fazer uma frase extensa. O que rolou? A primeira oração era extensa e esta aqui também, digamos que fosse extensa também. Josi, eu precisei de uma pausa. Não poderia, porque se tudo isso aqui funcionou como sujeito, como é que eu vou separar o sujeito do verbo? Não tinha uma maneira de colocar uma frase,
Uma vírgula aqui. Tá, galera, agora só olha só. Beleza, Josi, funcionou como sujeito. Tem um nome específico para isso? Tem, que você vai trabalhar depois. O importante é você reconhecer bastante isso, tá? Dá uma olhadinha aqui. Pessoal, para um pouquinho. Que função tem esse pessoal? E eu coloquei uma vírgula, inclusive, ali. Necessária, obrigatória. Pessoal, galera, o que é isso? Eu não estou chamando? Como é que é o nome disso dentro da gramática? Vocativo, exatamente, vocativo. E um vocativo não pode ser sujeito. Não, ou seja, uma palavra não vai exercer essas duas funções simultaneamente. Se liga. Muito bem, olha só. Tá, Jesus, não pode? Não. Se eu disser assim, mãe, você pode me ajudar? Mãe, eu conversei com a mãe, mas a palavra mãe não é sujeito. Mãe foi um chamamento, mãe é o vocativo. Cadê então o meu sujeito? Mãe, você pode me ajudar? Quem pode me ajudar? Você, percebeu? Olha a pegadinha. Cuidado com a tia Desk. Vamos lá. Pessoal, quero que me desejem sorte. Vou tentar parar o verbo, a frase exatamente na palavra quero. Oi, galera. Pessoal, eu quero. Ponto. Me pergunta alguma coisa. E você também já está cansado de saber que quando você pergunta o quê, você tem um objeto direto. E entre o verbo e o objeto, eu não posso ter também o quê? Vírgula. Só que agora você tem uma oração inteira que vai funcionar como objeto. É a chamada objetiva direta, certo? Mais ou menos assim. Deu para pelo menos ter ideia do que é a substantiva? Por isso que nós temos 3 unidades para trabalhar. Só dando uma pincelada. Vamos fazer aquele teste do isso? Pessoal, eu quero... Eis uma oração substantiva. Dá uma olhadinha para você ter ideia do que são as adjetivas. Primeiro, toda oração adjetiva, sem exceção, vai começar com o chamado pronome relativo. Então já seria ideal que você desse uma olhada na unidade número 1 da apostila, que tem a listagem dos pronomes relativos, tá? E entendesse o que é. Relativo, obviamente, tem uma relação. Pronome ou substitui ou resgata uma palavra, que é o caso dos relativos, tá? Qual é o meu problema? O que nem sempre vai ser pronome relativo. E fica ligado, muitos vestibulares focam na classificação da palavra que. Para que o que seja pronome relativo, eu preciso fazer essa substituição aqui, ou com as variações. O qual, a qual, os quais, as quais. Alguma variação aí eu vou ter que conseguir, certo? Quer ver? O rapaz que chegou é meu vizinho. Muito bem. A minha afirmação inicial é o que não está sublinhado. Dá uma observada. O rapaz é meu vizinho. O rapaz é meu vizinho. Só que agora eu quis caracterizar, galera. Não é qualquer rapaz que é meu vizinho. É aquele rapaz que chegou. Quando eu percebo o seguinte... Fiz a troca do que pelo o qual? Uau! É um pronome relativo. Uma oração que começa com pronome relativo se chama uma oração adjetiva, tá? E depois vocês vão estudar que existem as restritivas e as explicativas dentro disso. Muito bem. Dá uma olhadinha aqui para ver se você reconhece o mesmo quezinho. Maravilhoso. O rapaz, que parecia nada conhecer, perguntou-me que bairro era aquele no qual estávamos. Josi, por que você está batendo tanto no qual? Dá uma olhadinha. Lembra que existe um vício bem cacaca de linguagem chamado queísmo. Então, às vezes, quando você consegue fazer a troca pelo o qual, a qual, os quais, as quais, por exemplo, aqui, se não fosse o rapaz que chegou, fossem os rapazes que chegaram. Os rapazes? Os quais? Muito bem. A garota que chegou. A garota? A qual? Muito bem. As garotas. As quais? Então verifique. Ô Josi, mas olha só, você produziu uma frase onde tem 1, 2 vezes o pronome que. Então parei um pouquinho. Provavelmente, Josi, seria ideal ter trocado esse aqui. Pois é, só que essa beldade aqui não é pronome relativo. Eu não vou conseguir trocar. Eu tenho um pronome relativo aqui e eu teria um que aqui embaixo. E aí eu já fiz essa troca. O corretor perceberia que eu evitei 2 pronomes relativos idênticos. Certo? Vamos voltar? Me ajuda. O rapaz, que parecia nada conhecer, perguntou-me que bairro era aquele no qual estávamos. Não é a minha afirmação é que o rapaz fez uma pergunta. Mas que rapaz seria esse? Aquele que parecia nada conhecer. Estava caminhando sem entender nada da vida. Mas, Josi, por que você estendeu um pouquinho mais a frase? Porque quem pergunta alguma coisa a alguém. Perguntou para quem? Cadê meu objeto indireto nesse caso? O me, porque perguntou para mim. Só parei um pouquinho. O que, afinal de contas, que ele perguntou para mim? Que bairro era
Aquele. Então, você se deu conta? Olha só, você tem aqui uma oração adjetiva, porque começou por pronome relativo. E aqui você tem uma oração objetiva direta. Percebeu? Quando você tem uma oração objetiva direta ou que funciona como substantivo, não quebra a cabeça na redação tentando trocar o quê, porque você não vai conseguir. Certo? Ele é uma conjunção que não vai ter substituição. Agora, quando é pronome relativo, meu filho, rebola porque você consegue, tá? Foi o que eu fiz aqui embaixo. Ó, não era qualquer bairro. Não era qualquer bairro. Aquele bairro. Que bairro? Eu quis especificar. No qual estávamos. Perceberam? Eu poderia ter dito que parecia nada conhecer, perguntou-me que bairro era aquele em que estávamos. Já seria considerado o tal do queísmo. Porque pelo menos uma vez eu poderia ter evitado. Tá? Beleza? Mais ou menos assim. Deu para entender o que são as adjetivas? Beleza. Então, quando vocês forem trabalhar isso, antenas bem ligadonas. Agora vamos lá para que é uma teteia. Eu espero, sinceramente, que vocês consigam enxergar, tá? Não sei se para a galera de casa vai ficar nítido. Mas nós temos aqui o quê? A Mafalda. Muito bem. Quem é que consegue me explicar aí? Putz, eu ia trazer um chocolate, esqueci. Vai, quem consegue me explicar aí, falar alguma coisa sobre a Mafalda? Quem é a Mafalda? Que tanto marca presença por vestibulares, Enem, etc. aí. Tô esperando. Uma menina, muito bem. O Quino, o autor, qual é a origem do Quino? Argentino, muito bem, legal. Por isso vocês encontram na prova de língua espanhola também. E fica antenado com o espanhol típico de lá, né? Vos. Beleza, só que é o seguinte, me dá uma caracterização da Mafalda. Além de ser uma menina. Muito bem, ela é crítica. Ou seja, a Mafalda, ela tem uma maturidade que muitos adultos não têm. Qual é o problema da Mafalda? Ela vive entre amigos, com a Susanita, que é isto. Já digo isto porque é um isto, né? Dá licença, tá? A Susanita, o Miguelito, e eles têm pensamentos que são próprios de criança. Não dá para chamá-los de imaturos. Eles pensam da forma como criança normalmente pensaria. As avessas, digamos assim, a diferente, a que está além do tempo dela, é a Mafalda. Galera de casa, desculpa se não dá para enxergar direitinho, mas então me acompanha um pouquinho. Chega a beldade da loirinha e diz: quando eu crescer, quero ter muitos vestidos, tá? E a Mafalda: e eu, muita cultura. Parou. Figura de linguagem presente. Não foi engolida uma palavrinha? E de propósito, e muito bem. Tô esperando. E eu quero ter, na verdade, duas palavras. Lembra? Zeugma. Beleza? Falei e não precisei falar de novo. Coesão. Vou de novo. Quando eu crescer, quero ter muitos vestidos. E a Mafalda: e eu, muita cultura. E a Susanita: se você sair da rua sem cultura, a polícia te prende? Não. E a Susanita argumenta: experimenta sair sem vestido. Muito bem, beleza. E sai a outra com uma carinha mais feia do que já tem, né? Jesus Cristo, parece uma banana invertida a boquinha da tristeza. É triste ter que bater em alguém que tem razão. Prova pra mim, mesmo antes de ler o balãozinho, que a Mafalda bateu na Susanita. Você é observador? É observador ou não é? Olha a beldade lá da Susanita, olha o bocão. Ó, tá chorando, cara, tá chorando. Observe bem. Antes de direcionar isso para as orações, eu gostaria que vocês observassem uma coisinha. Existe uma marca de oralidade no segundo quadrinho. O que é uma marca de oralidade? Adequar a linguagem para aquela linguagem falada e não a escrita. Aquela que pode muitas vezes desrespeitar a norma culta. Vai? Vou repetir, para a galera de casa que não está enxergando direitinho. Se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende? Cadê a marca de oralidade? O T se refere à pessoa tu. No entanto, ela começou a frase chamando a Mafalda de você. Então, não existiu algo que nós chamamos de uniformidade de tratamento. Uniformidade, uma forma, certo? É errado aqui isso? Não, porque está adequado. É um bate-papo entre crianças, não vão querer que elas respeitem isso, tá? Agora, onde seria errado? Por exemplo, em alguns vestibulares é permitida a produção de carta de preferência argumentativa, tá? Não é o caso da UDESC aqui de Santa Catarina que nós vamos ter essa semana. Daqui a 2 semanas, na verdade, né? Daqui 2 finais de semana. Se sacudiram todos porque aí ficaram arrepiadinhos, tá?
Que rola aí? A UDESC vai pedir para vocês dissertação. Ponto. Acabou. Ah, Josi, será? Não pode mudar diferente? Dá uma olhada no edital, meu filho. Página 8. Pois é. Agora, vamos voltar um pouquinho. Situando ainda para a galera que está aqui na sala. Josi, alguns vestibulares podem pedir carta. O que tem a ver com o que você está falando? O que tem a ver é que na carta eu converso com o meu leitor. E eu vou conversar com o meu leitor e eu tenho que ter uma uniformidade de tratamento. Tira o tu, por gentileza, porque tu é um regionalismo. E é muito fácil de errar a conjugação verbal no tu. Basta você colocar um verbo no passado. Nossa, eu fui. Tu? Tu o quê? Para aí, eu escutei duas respostas. Foste. Te, porque é o único tempo verbal que não tem o S no tu, no final. Se eu colocar um S, virou vós fostes. Percebeu? Então é cheio de armadilha. O que você faça? Preserve o você, tá? Só que nesse você, para manter a uniformidade, seu, sua, e não teu, tua. Fica ligado, beleza? Josi, o que você quer com toda essa parafernália? Eu quero que você dê uma olhadinha nessas coisas lindas. Hoje você tá meio pirada, colocou... Gente, dá licença, que meio nunca fui, né? Obrigada. Muito obrigada pelo totalmente. Com muito orgulho, querida, tá? Ainda mais que eu tô com as minhas mechas agora, você viu? Né? Me perguntaram, Josi, você pintou o cabelo? Não, gente, depois dos 40 a gente oculta os brancos. Tá? Beleza. Meu filho me perguntou, mãe, cadê que o cabelo branco tava aqui? Eu não quero falar sobre isso. Tá. Josi, por que você encheu de flores aqui, beijos? Porque assim, quando você enxergar uma conjunção, principalmente das adverbiais, beije, abrace, sove, tudo. Tá ficando obsceno, desculpa. Ofereça flores, tudo o que você quiser. Porque aí vai te ajudar muito a interpretar. Quer ver? Porque se não houver conjunção, você tá ferrado, provavelmente, porque vai cair em pegadinha. As tais as orações reduzidas. O que é uma oração reduzida? Você engoliu a conjunção. Se você engoliu a conjunção, desculpa, mas o referencial, o botãozinho tá faltando. Quer ver? Dá uma olhadinha. Ai, Josi, tem todos esses nomes, que horror! Ah, é, meu filho? Imagina se você não estudasse para reconhecer. Não é muito mais fácil você saber quais são as possibilidades, tá? Vou passar isso de novo, não te estressa não. Quer ver? Frase de domínio público. A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Beleza? Me façam uma gentileza. Sim ou não? Posso colocar na primeira oração a persistirem os sintomas. O médico deverá ser consultado. Primeira oração está aqui em cima. Posso colocar um quando? Substituir o a pelo quando? Ô, Josi, não é ao persistirem? Horrível. Porque o o é um artigo definido. O que um artigo estaria fazendo na frente de um verbo? Ficaria pior ainda a frase, tá? Muito bem. Então, fiz uma pergunta para você. Posso ou não posso trocar o a por quando? Tentem. Vai? Estou esperando. Quando persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tudo bem, então vou te fazer uma outra pergunta. Por favor, dá para trocar por C? Tenta ou não? Vai? Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Uhul, eu tenho somatória, marquei duas. Por quê? Não dá para ter duas interpretações. O quando me dá a ideia de tempo. O se me dá a ideia de condição. Tá, Josi, então como é que eu deveria pensar? Primeiro você deveria reconhecer o seguinte, que quem inventou essa pereba dessa frase deveria ter sido mais específico, tá? Porque me dá dupla interpretação? Não, porque você tem que analisar, tá? Quer ver? Por que não é tempo? Quando persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Eu diria para você, assinaria um atestado de o medicamento não presta. É só uma questão de tempo, sente, espere, porque os sintomas voltarão. É ou não é? Porque se eu coloco quando me dá ideia de tempo. Se ligaram nisso? Tudo bem, qual era a minha segunda possibilidade? Você só vai procurar o médico se persistirem os sintomas. Então, vou te perguntar, a primeira oração me dá ideia de tempo ou de condição? Condição. Só que olha o tempo que nós gastamos analisando.
Digamos que isso fosse uma frase sua, na sua redação. O corretor não tem que voltar para analisar. Puxa, ele quis dar ideia disso ou daquilo. Ah, não pode ser isso porque é incoerente. Não foi isso que nós analisamos? Ele não tem que fazer isso. Então, como é que você tem que fazer? Esse cara não estava fazendo vestibular. Por isso que ele produziu a frase e virou conhecido no mundo, no Brasil todo, tá? Não engula os conectivos. Se você quisesse dar ideia de condição, colocasse um se, um caso. Observa bem, eu disse ou o se ou o caso. Se caso não dá certo. O único se caso que existe, eu não sei se caso eu compro uma lambreta, tá? Porque o se é condição e o caso é condição. Ah, mas não é verdade? A mesma coisa eu falei pra vocês naquela história das aditivas. E nem. Cara, o e é aditiva, o nem é aditiva. Posso? Não posso. Vai, me ajuda aí. Voltando. Frases da maravilhosa personagem, loira, linda, maravilhosa, amiguinha da Mafalda. Quando eu crescer, quero ter muitos vestidos. Se você observar aqui, eu tenho, na verdade, 3 orações. Oração número 1 está sublinhada. Oração número 2, quero. Só o quero, só o quero. E aí você me pergunta, o quê? E aí depois termina a frase. Perceberam? Muito bem. Eis as tais orações subordinadas. Muito bem. Quando eu crescer. Gente, o quando não pode me dar outra ideia, a não ser o quê? Tempo. É só o tempo. Vamos agora para a pontuação. Josi, eu realmente precisava colocar aquela vírgula? Precisava. Vocês têm que se ligar ao seguinte. Toda oração subordinada precisa de uma outra de apoio, chamada de oração principal. Então já vamos partir do seguinte pressuposto. Estou revisando meu texto, estou naquele segundo momento de revisar o texto. Pô, Josi, estou a fim de reduzir. Pois é, cara, só que se você identificou uma daquelas mensagens que eu disse, condição, causa, que eu disse que vou passar o slide de novo, ou seja, uma oração subordinada, é óbvio que ela não vai poder ficar num período simples. O que é um período simples? Um período composto por uma oração. Por exemplo, se você identificou uma frase que deu ideia, uma oração que deu ideia de tempo, você não pode deixá-la sozinha, isolada, porque ela precisa de uma oração para dar apoio, certo? Esse se aqui, dá ideia do quê? Condição. Muito bem. Voltando à pontuação. Quando eu trabalho a oração subordinada antes da oração principal, eu sou obrigada a colocar uma vírgula. Quando eu faço a inversão, isso não acontece. Inverte a frase da Suzanita. A polícia te prende se você sair na rua sem cultura? Percebeu que eu fui rápida? Ô, Josi, qual é o melhor? Não existe melhor, cara. Vai depender da forma como você está escrevendo. Só grava, então, o que eu te disse. Se você puser adverbial na frente, você vai ter que usar vírgula, tá? Galera, olha só. Quais são os tipos que nós temos aqui? Vamos lá, que temos 5 minutinhos aí para fechar. Causal, obviamente, me dá ideia do quê? Causa. Josi, o que é isso aqui? As conjunções. Você também tem na unidade 1. Certo? A listagem das conjunções. Josi, eu vou decorar. Te falei isso naquele outro tipo de oração. Você não tem que decorar, meu filho. Não pode ser assim. Porque você tem que saber o quê? Na ponta da língua. Quais são as possibilidades, certo? E saber a mensagem que elas vão passar. Por que, Josi? Porque hora indica cá, hora indica lá. Por exemplo, você não detectou o como em 3 ocorrências aqui? O como pode me dar ideia de causa? O como pode comparar? O como pode me dar acordo? Porque conformidade é acordo. Vamos para um teste? Dá uma olhadinha. Como choveu, não houve jogo. Teste. Não houve jogo porque choveu. Automaticamente eu tenho uma causa. Viu a vírgula? Beleza? Dá um jeito de sumir com a vírgula. Não houve jogo. Agora você precisou fazer a substituição. Não precisou? Não coube aí o como, tá? Cuidado que o por também vai me dar uma ideia, tá? De causa. Olha só, fiz tudo como você pediu. Gente, pelo amor de Deus, tá? Eu fiz tudo conforme você pediu. Conformismo e conformidade não é a mesma coisa. O conformismo, cara, cruza os braços e tá, não posso fazer mais nada. Conformidade é acordo. Cuidado com essas palavras. Outra, por favor, comparação. Eu usei pra você o tal qual, tá? Você escreve como um poeta. Você escreve tal qual. Mas vai dizer que no dia a dia a gente diz tal qual. Vai, fala sério. O que você usaria no dia a dia? Que nem... Você escreve que nem um poeta. De onde você tirou o que nem? Na fala vai, meu filho. Até o vestibular você vai fazer assim. Depois fale tudo que você quiser na universidade. Até o vestibular, não.
O que nem não tem como classificar. Aí eu escrevo que nem um poeta. E tá, e fala que nem o quê? Tá, aí Josi não zoa. Cara, se eu não zoar, você não grava. Josi, por que você deixou aquele verbo entre parênteses? Porque eu posso deixar, lembra? Oculto. Eu preciso repetir? Faz falta? Não faz falta, tá? Por que não faz falta? Gente, figura de linguagem, eu posso deixar escondidinho. Vou estar acelerando um pouquinho aí. Consecutiva, vai me dar uma ideia de consequência. Obrigatoriamente eu tenho um quê? Caminhei tanto que estou com dor nos pés. O fato de estar com dor nos pés é a consequência de ter caminhado tanto. E não invente de colocar vírgula. Consecutiva não pode ter vírgula. Caminhei tanto, vírgula, que estou com dor nos pés. Ah, Josi, mas o tamanho é, eu dou um grito aqui. Ai, levei tamanho susto que gritei. O grito é a consequência. Beleza. Proporcional. A medida aqui é a proporção que e final é a finalidade. Segura um pouquinho. Condicional. Cheguei onde eu queria para fechar. Desde que, abre o olho, já falei pra você a porcaria do ser caso. Ou é ser ou é caso, beleza? Tá? Desde que, pode sim dar ideia de condição. Professora, posso ir no banheiro? Já lembra o seguinte, eu vou ao banheiro. Olha, você pode, desde que não demore. Eu impus uma condição. Agora, galera, temporal. Olha, desde que cheguei, não paro de tomar água. Me deu ideia de condição? Não. Me deu ideia de quê? Tempo. E eu preciso que você se ligue numa coisa, principalmente a galera do espanhol, para depois levar para o espanhol, tá? Quando eu falo de tempo, não é... Tudo isso aqui é tempo. O quando, enquanto, o assim, o mal. Josi, o mal é tempo? Mal cheguei em casa, tocou o telefone. Deu ideia de tempo ou não deu? Só classifique o tipo de tempo. Quando eu digo para você assim que, mal, me dá um tempo imediato. Só que quando eu falo para você enquanto, não é um tempo imediato, é um tempo simultâneo. E o enquanto não pode ser uma proporcional. Sempre vai ser o quê? Tempo. Beleza?